Então, eu vou falar só. Boa tarde, né? Boa noite já. Como ele já me apresentou, sou a doutora Isabel, sou patologista, sou professora na Faculdade de Medicina e... Vocês estão ouvindo bem? Posso falar sem microfone? Não, mas não está sem Eu acho que é isso. Como eu estava falando, sou professora da Faculdade de Medicina de Catanduva e trabalho no Emílio Carlos como hematologista e no consultório como hemato e oncohematologista, tá? Na faculdade a gente ainda não faz no hospital Emílio Carlos, a gente não faz oncohematologia porque a gente não tem essa concessão lá, mas no consultório eu faço oncohematologia. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as leucemias. Fevereiro é comemorado o fevereiro laranja, que é o fevereiro dedicado às leucemias, né? Na verdade, a conscientização da leucemia, porque muitas pessoas às vezes morrem antes de fazer um diagnóstico. Então, a gente conscientizar e falar um pouco dos sintomas, do que fazer, do que procurar, eu acho que é o importante aqui, né? E enfatizar isso. Assim mesmo eu falei bastante até no meu Instagram sobre isso. Quais os sintomas de uma leucemia? Aí a gente tem que perguntar qual o tipo de leucemia. A gente tem dois tipos de leucemia na divisão em geral, que é a aguda, aquela que a gente não tem tempo de perder tempo, e a leucemia crônica, que às vezes passa anos e anos sem se fazer diagnóstico, que dá tempo da gente pensar como tratar ou em momento de tratar. A leucemia aguda, por exemplo, às vezes a gente perde o paciente no momento do diagnóstico de tão grave que ela é. E os sintomas mais comuns em dias, no máximo em 6 meses. Você pode ter um sintoma que começa hoje, eu falo para meus alunos que leucemia aguda é você dormir bem e às vezes acordar com a leucemia. Começa a ter uma mancha roxa, com uma aparência que não dói, começa a ter esse aparecimento constante, uma gengivorragia, sangramento de gengiva, às vezes começa a ter febre, infecção recorrente, tem uma amidalite na semana que vem já está com outra amidalite, já está com uma infecção respiratória, começa a ter dor em membros, dor nas regiões das pernas, principalmente nas crianças, que as leucemias agudas das crianças, elas têm às vezes as crianças começam, ai, hoje eu não quero ir na escola, acho que é manha, e na verdade pode ser o primeiro indício da leucemia, a dor nas partes ósseas. Por quê? A medula, ela é produzida dentro, a medula óssea, dentro dos nossos ossos longos e chatos. Então, na bacia, na região do fêmur, na tíbia, no úmero. Essas localizações, quando você começa a ter a doença, a leucemia, que nada mais é que as células do sangue normal, os neutrófilos, as hemácias, as plaquetas, que tem toda uma função de estruturação do nosso corpo, começa a ser trocado por uma célula na aguda, que chama blasto. É uma célula normal, uma célula neoplásica, né? Porque a gente fala que a leucemia é um câncer, não é sólido, né? Os sólidos são os cânceres tratados pelo oncologista, o hematologista fala, é os cânceres líquidos, né? Vamos dizer. Então, câncer da parte do sangue do sistema imunológico. E aí começa a se formar essas células e a medula fica muito hipercelular. Então, o que acontece? Ela expande lá dentro. O tamanho dela se torna maior porque ela começa a proliferar muita célula. E é aí que dá dor. Então, não minimizar a dor numa criança. E mesmo no adulto. No adulto não é tão comum a dor, mas na criança é comum. Tá? Hematomas, febre, cansaço, fadiga inexplicada. Você tá bem hoje, de repente, 2, 3 semanas, você começa a ficar cansado. O que você praticava no dia a dia, fazer exercício físico, você não consegue mais. Isso é o que? Indício que a hemoglobina está caindo. Então, tem que procurar um médico. De preferência um hematologista, mas quando não se pensa nisso, é um sinal de alerta para procurar pelo menos a unidade de saúde, né? Fazer um hemograma, que no hemograma vai aparecer.
Pode ser que no primeiro momento não. Nos primeiros dias, quando é uma leucemia muito aguda, pode ser que ela já aparece de imediato. Você faz o hemograma, já aparece uma anemia, uma plaquetopenia que te chama atenção para investigar. Mas às vezes no início demora um pouquinho mais e a gente demora um pouco mais para fazer diagnóstico. Mas leucemia aguda é igual a tratamento imediato. A gente perde paciente. Aguda é a gente pensar que um dia faz diferença na vida de um paciente. Eu tive um paciente super jovem que por acaso, assim, um caso muito triste, que ele chegou no pronto-socorro por ele praticava exercício físico, muito exercício. Ele começou a ter dor de cabeça na academia. Ele teve um dia, na outra semana, dor de cabeça de novo, ele não deu atenção para a cefaleia dele. Aí ele estava fazendo exercício físico e teve uma síncope. Isso em 15 dias foi o que aconteceu. Teve uma síncope, que é um desmaio, fazendo exercício. Levaram ele pronto-socorro. Chegou no pronto-socorro, o colega que estava de plantão atendeu. Até pensou que era alguma coisa, um AVC, fez tomografia, pensou em N outras coisas e pediu um hemograma lá. Eu lembro que eu estava passando no corredor, ele me pegou, me ajuda, o médico para mim. Ele estava com 180 mil leucócitos no sangue periférico. Nosso leucócito normal é 10 mil. Ele não era leucócito, era blasto. Esse moço tinha 40 anos de idade. Eu internei ele para fazer a punção e em 24 horas, eu fazer a punção, fazer o diagnóstico, transferir ele para começar o tratamento. Ele fez uma hemorragia cerebral. Ele não morreu da leucemia, ele morreu da consequência. Às vezes, se na primeira dor de cabeça ele tinha ido, a gente conseguiu começar a fazer a quimioterapia. A gente nunca sabe, né? Mas a importância de saber que a leucemia aguda, a gente não pode perder o tempo de diagnóstico. O tempo de diagnóstico é o tempo de vida. Então, sintomas pequenos, às vezes, que a gente tem, procura um médico. O hemograma, às vezes, vai ser o primeiro sinal. Eu dei um exemplo, mas tem pacientes que ficam 3, 4 meses e, por acaso, vai procurar, porque o colega foi no cardiologista, porque estava cansado, o cardiologista viu uma anemia e falou, opa, isso não é para mim, vai procurar um hemato. Hora que chega lá, tem uma anemia, você vê, não tem nada de alterado nas outras séries, mas você funciona, já tem blastoma medula. Tá? Então, assim, tem a diferença da leucemia mieloide, que é do setor mieloide, das células neutrófilos, que combate a gente contra as bactérias, e as linfóides, são aquelas que mais vai combater os linfócitos, dão as nossas defesas, nossas memórias. Os linfócitos, eles vão atacar mais os vírus, e existe a linfóide. A leucemia linfóide é mais comum na infância. Se você descobrir ela rápido, a cura é muito boa. Pode ser que ela vai para transplante, chega a 90% de cura se você conseguir fazer o diagnóstico rápido. E a mieloide já é mais na idade jovem, adulto, jovem e idoso, tá? Porque o sistema imunológico nessa fase onde mais atua é a parte neutrofílica. Então, o foco é a gente lembrar dos sintomas. Não minimizar um hematoma, não minimizar uma gengivorragia, porque eu estou com problema na gengiva. Não minimizar uma hipertrofia da gengiva, um crescimento da gengiva normal que acontece rapidamente, pode ser uma leucemia. Um baço que aumenta, uma dor abdominal que você fez uma massa. Então, procurar um médico. Não precisa ser especialmente um hematologista, mas vá até uma unidade de saúde, orientar as pessoas aí uma unidade de saúde e procurar pelo menos um hemograma. Existem indícios. Já as crônicas, elas são mais difíceis de diagnóstico, mas a gente tem um pouquinho mais tempo para pensar em tratar. Existe a leucemia mieloide crônica e a leucemia linfóide crônica como a mesma se existem na aguda. A diferença é que essas leucemias são de pessoas acima de 60 anos de idade. E aí, vejo que tem vários aqui, né? Atentar para isso, os sintomas são muito inespecíficos. Às vezes um cansaço, uma fadiga,
perda de peso, começa a ter uma sudorese noturna e não dá muita importância. Eu tô ficando mais velho, isso só é da minha idade, eu tô cansada, não tô conseguindo fazer as minhas coisas, porque eu envelheci. E na verdade, não. Pode ser os primeiros sinais da leucemia crônicas. Ou às vezes você vai passar muito tempo e não vai ter nada. Você vai passar no cardiologista, eu falo cardiologista, que é um médico muito procurado por todo mundo, ou no geriatra. E o geriatra pede um hemograma. A hora que você olha lá, ele fala, isso não é para mim, tá com leucocitose, tá com alguma infecção, vou tratar. Hoje a gente não vê muito isso. Eu pegava paciente com leucemia linfóide crônica no consultório, que passava em médicos recorrentemente, todo ano, tinha leucocitose, e o médico acabava tratando de infecção. Nem toda leucocitose, aumento de leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, é infeccioso. Pode ser doença hematológica. Então, encaminhar para uma hematologista para poder fazer um diagnóstico é muito importante. Tá? Por quê? A leucemia mieloide crônica, por exemplo, ela é totalmente tratável hoje. Ela é uma mutação genética que acontece num cromossomo específico, que é o 922, um vai para um lado, outro vai para o outro, e começa a proliferar essas células. O bom é que existe medicamento que atua diretamente nele, mas a gente tem que fazer o diagnóstico para isso, e não pegar o paciente numa fase já avançada, que ele pode estar se transformando numa leucemia aguda. A gente vê pacientes com mais de 20, 30 anos que você olha no exame hoje em dia, é como se ele não tivesse nada. Mas por quê? Fez o diagnóstico e toma um medicamento que bloqueia a ação desse cromossomo. Já as linfóides, a gente às vezes vai acompanhar o paciente por anos e ele nunca vai tratar. A leucemia linfóide crônica, a importância de você fazer o diagnóstico dele, muitas vezes ele chega depois de 3, 4 anos que ele já tem linfocitose. É você saber o momento certo para tratar o paciente. Você não trata paciente quando ele não tem indicação, porque você perde linha de tratamento e se dá toxicidade. Hoje em dia também existem medicamentos que atuam diretamente na célula-alvo, no alvo que faz a proliferação dos linfócitos. Então a importância é fazer o diagnóstico precoce. Quanto antes, tanto a aguda como a aguda é imprescindível o diagnóstico rápido. Imprescindível. Eu falei, perde o paciente. A crônica, sempre vamos ter tempo de pensar, tá? Mas nunca menosprezar o sintoma do paciente. E hoje, para quase todas as doenças, a gente tem jeito. Falo que na oncohematologia a gente teve uma grande evolução. Existem patologias ainda muito tristes da gente não conseguir intervir, não conseguir tratar, não conseguir melhorar, que ela tem uma explosão que a gente não tem uma célula-alvo para tratar, mas a maioria delas a gente consegue dar qualidade de vida, que é o mais importante, né? Doenças que antes a gente fazia quimioterápico, hoje a gente usa medicação específica. E, infelizmente, isso eu preciso falar, ainda a gente não tem isso tudo disponível no SUS. Já a leucemia mieloide crônica, por exemplo, nosso estado, o estado de São Paulo, em 2002, ele implantou, 2002 foi quando ele foi implantado o imatinib. Aproximadamente em 2007 ele implantou a PAC paulista, que ele cobre todo o tratamento de leucemia mieloide crônica. Então, assim, o tratamento é totalmente coberto e ele tem até terceira linha de geração de medicamentos para pacientes com essa doença. De tão importante, por mais caro que na época era, hoje até a própria CURP que fazia o medicamento, tem outras linhas que é fornecido pela empresa farmacêutica, eles viram a importância de tratar com qualidade de vida, sem fazer hospitalização do paciente, sem o paciente precisar transfundir, e ele poder ter uma vida de tão importante, de tanto que muda a vida do paciente. Então, a mudança é prestar atenção nos sintomas e fazer o diagnóstico, tá? Isso é um pouquinho da leucemia que eu queria passar rapidamente para vocês.
Infelizmente não dá para falar de tudo, né? Mas lembrar desses sinais e sintomas e procurar o médico. Outra coisa importantíssima, os pacientes com doenças crônicas, como as leucemias crônicas. Infecção de repetição. Não é porque é idoso que vai ter pneumonia recorrente. Não é porque é idoso vai ficar fazendo infecção de repetição. Tem que procurar causa. E uma das causas pode ser uma leucemia linfóide crônica, pode ser um mieloma múltiplo. Então, prestar atenção aos sinais e não menosprezar. Isso é o mais importante para fazer um diagnóstico. E não é de leucemia, não, é de câncer, em gerais, e de doenças não hematológicas, dá sinal. Infecção é um sinal em idoso de alguma coisa no sistema imune está acontecendo. Tá? Queria deixar assim. Exatamente, que dá para você pelo menos ter um insight de procurar. Assim, uma coisa para todos os idosos, né, pegando leucemia, as leucemias, existe um exame baratinho que chama eletroforese de proteína. Ela faz o diagnóstico de uma das piores doenças que mata de um jeito muito triste, que dá lesão no osso, uma doença hematológica que pega a imunidade, que dá lesão renal, que pode, assim, ela é catastrófica se você não tratar. Mas se você descobrir ela antes de tudo isso, o tratamento é muito bom. Você vai para transplante, fica normal, dá para depois fazer outros medicamentos. Hoje o paciente, se eu falasse isso há 10 anos atrás, estava mentindo, tá? Mas hoje o paciente não morre mais de mieloma, se ele tem um diagnóstico, se ele tem como tratar, ele não morre de mieloma, ele morre de outra coisa. Então, um exame custa R$68, que a maioria das pessoas esquecem de pedir acima de 60 anos de idade. Hoje eu já desceria para cima de 50, porque caiu muito a faixa etária do mieloma aqui. Mas importantíssimo, tá? Quais outros exames de atenção básica eu estou aqui no grande aqui, depende do quadro que o paciente está. A leucemia aguda vai alterar PCR. A mieloide depende da proliferação, a mieloide crônica. As crônicas vai depender do que o paciente tem junto para alterar a PCR. O que vai alterar muito é DHL, um exame baratinho, tá? Da desidrogenase lática. Ácido úrico, nessas patologias todas, elas acabam fazendo hiperproliferação e acabam aumentando. A fosfatase alcalina pode aumentar, mas assim, às vezes vai calciar, não é o ideal. A eletroforese de proteína é essencial. Essencial, tá? Principalmente, assim, deveria ser colocado na atenção básica para todos os pacientes acima de 60 anos de idade. Eu sempre falo isso para os meus alunos, falo assim, vocês não esquecem. Sim. São coisas importantes. É que nem a creatinina, ureia, isso daí já tem. Tudo isso junto dá sinais para a gente pensar. Tá? Já que vocês estão aqui, outra coisa que eu acho importante é assim, o povo pede muito exame de anemia, de hemograma e vê anemia, e não sabe identificar que é uma anemia ferropriva. Tem o TCM, no hemograma você olha e fala assim, eu vou investigar isso. E as pessoas encaminham para um ambulatório de alta complexidade hematológica, uma coisa que pode ser identificada na saúde primária, né? Uma anemia ferropriva sempre tem uma causa e normalmente é trato gastrointestinal e aí vai para pegar o lugar de uma pessoa que tem uma leucemia, é isso que eu quero dizer, entendeu? Pegando o gancho, né, já que você me perguntou. Então tem muita coisa que eu acho que a atenção básica dá para ajudar. Eu sempre falo que assim, algumas coisas que a gente poderia implantar numa atenção básica para alertar
Exames simples, creatinina, ureia, cálcio, tem um PCM baixo, faz uma ferritina, uma transferrina, um índice de saturação. Tem um PCM alto, deixa eu pedir uma B12. Eu sei que é fácil, todos os exames, mas assim, é o link de você olhar aqui e saber. Por isso que, para mim, a principal aula que eu dou para os meus alunos é hematopoiese. Como forma, eu falo para eles, se vocês souberem isso, vocês não precisam saber mais nada de hemato, vocês não são especialistas. Mas pensar no diagnóstico. Porque tem diagnóstico que é muito difícil. Às vezes a gente pensa, mas para chegar nele a gente precisa de muita coisa. A hora que chega no hemato, tem algumas coisas que são muito difíceis de fazer diagnóstico. Depende de muitos outros exames. Mas, para pensar naquilo e para poder chegar no especialista, tem exames muito Isso. Dá muita coisa que não teria necessidade de chegar. Muito. Eu acho que sim, né? É uma coisa boa. A gente pode tentar melhorar. Uma sugestão, assim, né? Educação continuada. Sim, eu trabalhei no PSF há muitos anos atrás, quando eu me formei lá em Marília, que era um dos melhores, foi onde surgiu, né, a doutora Marilda, que implementou o PSF, e toda sexta-feira, todos os ambulatórios, todo o PSF parava para ir na educação continuada. E cada mês era um tema, era um médico específico, especialista na área, que ia lá dar essas dicas. Então, já que eu vim, posso dar essa dica para vocês também, que eu acho que é interessante. Tá? Doutora, eu queria te fazer uma pergunta, é uma dúvida que eu tenho. O negócio é o seguinte, essa leucemia, ela costuma vir com febre, com fraqueza, essas coisas, costuma vir com muita dor, a criança começa a ficar desanimada, não quer brincar, não quer nada. Vem disso daí também? Não é que vem disso, é um sinal que pode ser uma leucemia. Uma criança começa a ter um sintoma, não é infeccioso, porque febre, mialgia e dor pode ser um vírus, mas é passageiro. O que acontece quando é uma doença aguda que não é leucemia? Um vírus se resolve no máximo de 7 a 15 dias. Não vai prolongar. Prolongou, tem que investigar. E é assim mesmo que numa criança acontece. Pode ser só dorzinha nas pernas, começar um hematoma, aí começa a ter febre toda, normalmente mais no final da tarde, que não tem nada a ver com febre infecciosa, não é qualquer horário que dá. Vai dar mais no finzinho da tarde e a criança vai ficar mais quietinha, apática, moada. Mas isso não é uma coisa pontual. Aconteceu hoje, é uma coisa que prolonga. Tá? Existe. Porque pode, é um diagnóstico diferencial. Né? É quando a gente tem esses sintomas, que a gente fala que é sintomas B, febre, emagrecimento, sudorese noturna, diagnóstico diferencial, doenças infectas contagiosas. A gente faz o screen para falar que é uma leucemia. É diferente, é muito fácil. Eu falo que leucemia aguda para o hematologista é muito fácil de diagnóstico. Você funciona e neoplasto. Né? A gente pode não diferenciar qual tipo que a gente tem que fazer imunofenotipagem, mas você viu que não é célula normal do sangue, é blasto. Eu preciso diferenciar se ela é mieloide, se ela é linfóide, se ela tem alterações de mau prognóstico, isso é muito específico, a gente vai fazer cariótipo, GLS, que é específico para a gente ver alterações do cromossomo, que vai falar para a gente, não, esse paciente não vai adiantar eu fazer quimioterapia, esse paciente não vai adiantar eu fazer isso, saber como a gente vai induzir. O primeiro passo é fazer a quimioterapia para matar a primeira célula, depois tudo isso daí nos traz o tipo do tratamento, tá? Mas assim, quando é outra doença, às vezes fica mais difícil. Ou quando é uma leucemia que não aparece no sangue periférico
e ainda está começando. Porque às vezes você não pega, mas você tem certeza que você fica acompanhando o paciente. Eu falei um dia num stories, falei, o médico nunca fala para o paciente, retorna em tanto tempo, que eu preciso te ver porque a gente quer ganhar dinheiro. A gente fala isso porque a gente sabe que naquele tempo, se aquela doença que a gente está imaginando vai aparecer algum sinal. Tá? Isso é muito importante também. E eu gosto da leucemia, eu vou falando de tudo, né? Claro! Assim, boa noite a todos. Eu gostaria de saber, assim, quando uma criança ela apresenta uma dor de cabeça que ela nunca teve e ela é levada ao postinho de saúde, que tipos de exames essa criança tem que fazer para descobrir o que ela tem? E não somente achar assim que é virose. Vai depender, né? Se a criança tem febre, se é só dor de cabeça. Se for uma dor de cabeça pontual e única, a analgesia melhorou, você não precisa ficar investigando uma dor de cabeça pontual e única, né? Aí você vai ter que ver toda a característica da dor de cabeça. Porque o mais difícil na criança, gente, é você saber quando a criança está falando a verdade, né? E assim, a gente tem que ouvir a criança. Porque nós tivemos um caso de uma criança da pastoral da criança, com 6 anos, que ela começou com o caso da dor de cabeça e passaram, né, sempre a medicação do postinho, aí ela continuou com as dores, aí demoraram muito para pedir exames, né? Infelizmente ela faleceu durante um processo de 3 meses, né? Foi até para o Hospital da Criança de São José do Rio Preto, e lá que foi tratado, mas não teve jeito. Não foi muito rápido, né? A gente, às vezes, você está falando assim, que, por exemplo, sintomas, tal, a gente tem que prestar atenção nos sintomas. Mas então, teve dor de cabeça, foi uma vez, teve dor de cabeça 2 vezes, teve dor de cabeça no mínimo 3 uma vezes, tomografia, né? Uma tomografia num pronto-socorro fazer. Porque uma criança está com dor de cabeça. Se ele não tem febre e tem dor de cabeça, qual a causa? A dor de cabeça persistente que não passa com o medicamento. Uma tomografia de primeira instância seria a coisa mais importante. Agora, se ele tiver febre, você tem que descartar até meningite. Aí tem que fazer até punção. Tudo vai depender do quadro clínico. Mas eu acho que as crianças, elas têm... Não é dado valor. Eu tive uma paciente que teve um osteosarcoma de tíbia, e realmente demorou o diagnóstico dela, porque ninguém acreditava no dor na perna. Ela no ortopedista do crescimento, e era um osteosarcoma. Ela tá super bem hoje, tá? Conseguiu fazer a cirurgia, fez a quimio. Hoje ela tem eu acompanho ela porque ela ficou um pouco uma displasia que a gente fala na medula. A medula dela, ela não funciona adequadamente. Pode, por causa disso, até desenvolver uma leucemia, então a gente tem que ficar acompanhando. Mas ela demorou um pouco e teve que fazer uma cirurgia importante para depois ter que colocar placa e tudo mais. Poderia ter sido uma coisa menor, exatamente porque é a dor do crescimento. Doutora, a leucemia tem leucemia hemorrágica ou não existe isso? Toda leucemia pode sangrar, porque a plaqueta é o que faz a nossa primeira coagulação. Então, assim, ela em qualquer momento, qualquer leucemia pode sangrar. Porque a plaqueta pode não fazer a primeira hemostasia, que é começar a fazer o tampão do sangramento. Né? Agradecer a doutora, agora nos vendo em outras circunstâncias, graças a Deus, e agradecer, graças a Deus. E nós não temos muitas condições, mas uma forma de te agradecer, tá bom?
Você por aqui. Tchau. Bom, pessoal, passando para os informes da mesa diretora, passar para a Thaís. Não? Eu tenho aqui um processo do Hospital Bom Jesus. São as indicações da vaga de cogestora, foram enviadas no dia de hoje. Eu já informei a Carol que vai ser passado em plenário, encaminhado para decreto e publicação no Diário do Município. Como titular, o Hospital Bom Jesus encaminhou a Glauce Caroline Nardoni e a Mariana Mendonça Alves Panza. Pelo que o Léo viu, eu vi, não tem nada de desacordo com o regimento, mas eu gostaria que a Thaís fizesse um comentário sobre isso. Um outro processo é que foi, como está próximo da eleição agora, foi solicitado um parecer, uma orientação a respeito de vários nomes para confirmação se estariam dentro que teriam que ser substituídos no prazo lá legal. Porém, a resposta que veio da Thaísa, da secretaria, eu não sei se não foi entendido ou se eu não entendi, depois eu vou devolver o processo com a ciência e uma nova resposta. Informando que foi colocada a placa na entrada da sala de reuniões, com o nome do seu Laerte, do Daniel Raimundo, que foi aprovado faz tempo aqui nesse conselho e que na mudança foi perdida. E então eu mandei fazer a placa e eu paguei do meu bolso. E outro, como o seu Laerte faleceu durante o mandato, eu gostaria depois de que colocasse na sala de administração o nome do seu Laerte, como forma de homenagear esse conselheiro usuário também do SUS. Então, depois colocar no final como votação para a gente deliberar sobre isso. Algo a falar? Não? Bom, informes da mesa desse diretor, então, eram esses. Passar para os informes da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, boa noite. Primeiramente, Adriano. Foi encaminhado hoje esse tema para aprovação, o RDQA, a Alessandra terminou, acho que até dia 30 do próximo mês, né? Para aprovação, foi encaminhado hoje, agora tem aprovação. Está dentro do que nós já discutimos na nossa dia da cabeça agora, convenção, né? E também foi encaminhado o PAS. O PAS é o Plano Anual de Saúde, né? E o PAS ele também é condizente com o que foi definido na convenção do ano passado, que é os 4 próximos anos de saúde. Então, a conferência definiu todos os patamares de saúde, o PAS ele vai fazendo anualmente, e ele é interligado intrinsecamente ao
a conferência. Então, ele vai ser exatamente o que foi discutido na conferência. Também está para aprovação, está no sistema. Nós estamos tendo algumas mudanças, eu sei que está gerando alguns transtornos de transportes. O que acontece? Nós estávamos com mais de 70% de todos os transportes realizados no município para inclusão social, ou seja, para hidroginástica, né? Então, estava ocorrendo atrasos em consultas, atrasos em exames, atrasos em fisioterapia, atrasos em uma série de outras coisas. E essa questão do transporte para a inclusão é um benefício que nós demos, entendemos que é uma questão preventiva, porém chega um momento que nós não temos mais recursos para aumentar o transporte, a gente teve que regrá-los, né? Ou eu direciono para a continuidade disso, onde, por exemplo, tinha pacientes que iam, um único paciente num carro para fazer um horário específico. Eu tinha que deslocar um carro para uma única pessoa, levar para fazer hidroginástica, depois esse carro eu buscar essa pessoa de hidroginástica, eu consultas atrasando, exames atrasando, fisioterapia atrasando e uma série de outras coisas. Então, chegou um momento que a gente teve que regrar. Eu acho que eu já tinha até comentado que ia ser feito. Estamos usando o protocolo de transporte do município como base, ou seja, menores de idade e maiores de 60 anos. Né? Então, gostaria de também pedir a colaboração do Conselho para poder estar orientando, porque tem pessoas com idades menores que, infelizmente, a gente não tem mais condição de estar fazendo isso. Né? Ou direciona para um ou para outro. Fizemos a adesão também via sistema, as equipes EMULT, tem um novo programa hoje do governo, que é plano de atendimento do idoso, né, na residência. Nós já fazemos isso, é um serviço que já é oferecido, porém agora com esse programa, a gente faz adesão, também vamos ter um custeio, né, então vai ser um recurso que está vindo do município, se nós formos aprovados nisso daí. Os carros, né, o Serginho depois vai falar com mais propriedade, existia-se 9 carros cedidos no contrato de gestão, dos quais 8 estão retornando à secretaria, está ficando somente um no contrato, ficou no contrato da UPA, está ficando uma perua que é no contrato que é do consultório na rua, né, então são os carros que estão cedidos nesse contrato e esses demais estão voltando. Desses 8, nós estamos... A outra Kombi da manutenção, perfeito, obrigado, Thaís. Então são 2 Kombis e um Fiesta. Desses 8, o que nós estamos fazendo? 4 já não temos mais condições de estar ficando com a secretaria. Então nós estamos fazendo abaixo, o Serginho vai estar passando depois, e vai ser usado, absorvido na prefeitura, para uma otimização de recurso municipal. 4 nós estamos segurando na secretaria, no qual vai ficar 2 conosco, na secretaria, na disposição da secretaria. Quer dizer, principalmente o pessoal da coordenação necessita estar em alguns postos, nós estávamos sem essa condição, né? E muitas vezes com carros próprios. Um vai ficar exclusivamente aqui para o Conselho, tá? Então, inclusive, depois, se puder até ver local para estar guardando ele aqui, se puder guardar aqui embaixo, ele vai estar exclusivo para o Conselho, no centro de custo do Conselho, é de vocês. Os carros estão em boas condições, tá? Só estamos fazendo os trâmites legais para cada um estar no centro de custo, e um está indo para o ENCRA, né? Mais um para o ENCRA. Vai sair um processo licitatório, nós vamos adquirir também com recurso próprio, mais uma van de 15 lugares e mais uma caminhonete cabine dupla pro ENCRA, tá? Para começar a renovar um pouco a frota do ENCRA também. Vamos estar comprando também, agora provavelmente vai estar soltando nesse próximo mês, 2 carros novos para vigilância sanitária, né? Uma caminhonete e mais um carro. O que está hoje na vigilância eu vou direcionar também para o ENCRA, então vai dar uma boa reformulada também na frota do ENCRA. E também vai ser, nós estamos com uma verba federal que vai comprar mais uma ambulância. Então, além das 10 que nós já compramos, já vai estar sendo licitado mais uma ambulância. Então, nós vamos estar com 11 ambulâncias novas. E mais 2 carros também numa verba federal, que vai ser direcionado, ele tem essa verba exclusivamente, né? Esses carros eles têm que ser exclusivamente para o EMAD. Então vai vir mais 2 carros novos para o EMAD também. A licitação vai estar saindo por esses tempos aí, provavelmente na segunda quinzena. Prestação de contas, a Associação Mahatma Gandhi me solicitou uma prorrogação, uma dilação de prazo por mais 15 dias das prestações de novembro e dezembro. Tá? Eles estão tendo uma dificuldade, principalmente em dezembro, de separar os primeiros 11 dias que eram deles, né,
em relação depois do posterior da Bom Jesus. Em novembro também estão tendo algumas dificuldades, que ainda foi no fase de transição entre intervenção e diretoria. É o prazo máximo, que já foi conversado. Se eles não entregarem a prestação de contas, vamos estar direcionando ao jurídico e dar seguimento ao que for necessário. A Bom Jesus também solicitou a legislação de prazo do dia 20, né? Contratualmente, eles têm que entregar as prestações de contas todo dia 20 do mês subsequente. Isso é contratual. Eles solicitaram uma legislação de prazo até dia 30 e me oficializaram a possibilidade de mudar a alteração de data do 20 para o 30. Eu vou estar passando isso para as comissões, né, de prestação de contas, tanto da Secretaria quanto vocês, para darem um parecer e posteriormente mandar para o jurídico para ver essa possibilidade ou não. Né? Na sexta-feira, às 10 horas da manhã, já quero fazer o convite, vai ser a apresentação do RDQA na Câmara, né, a audiência pública. Nós vamos estar fechando o período de 2025, então vai estar praticamente concatenando todo o serviço da saúde do ano de 2025, atendimentos, valores, custo, investimento e tudo mais. Nós vamos estar fechando esse ano de 2025 em torno de 143 milhões, né? No ano de 24 foram 138, se me falha a memória. O orçamento esse ano, quando a gente começou em 25, era de 130 milhões. Então, está dentro do previsto, né? A gente estava prevendo que ia ficar em torno de 145 milhões. Basicamente, eu acho que é isso. Depois, se alguém tiver algum questionamento, eu vou respondendo. Bom, se for do assunto, a senhora fala agora, senão eu vou dar continuidade. Então, a senhora, a palavra. Adriano, o que você falou dos carros da inclusão social é verdadeiro, que a gente já tinha conversado eu e você sobre isso. Tinha gente que vinha, o carro estava pegando um paciente no Morro do Catanduva, no Jardim Alpino, levava e buscava esse paciente na inclusão social. É uma coisa que é super errado. Sabe quantas pessoas que tem na inclusão cadastrada lá ontem? Eu tive conversando ontem com o Pedro Adriano e com o Gustavo. Tem 1.200 pessoas cadastradas na inclusão social. Então, estava muito fora do padrão. Gente com menos de 60 anos, com 2 carros e uma moto encostado na garagem, tinha condições de ir com o carro e a moto dele, que tem muita gente que está fazendo isso, mas tem aqueles folgadinhos também, que falar folgadinho que é mesmo, né? Falar a verdade merece castigo. Que ia com o carro do Mahatma, gente, na inclusão social. Ficava lá, tinha gente que você falava, gente, vamos mudar de horário, porque tá difícil para levar uma pessoa só e buscar. Você sabe o que eles respondiam para a gente? Quantas vezes eu ouvi isso, discutiram comigo isso por causa disso. Eu venho nesse horário porque minha amiga vem, quer dizer, ela não ia lá para se cuidar, ela ia lá porque a amiga dela estava lá. Então, aí foi antes que eu conversei com o Adriano e a Alessandra, né, Alessandra? E falei, e levei o problema para eles, porque tava difícil, gente. O motorista não tinha tempo nem de almoçar, nem de ir no banheiro, porque tinha que levar e buscar essa pessoa para cumprir o horário lá na inclusão, porque lá é tudo por horário também. Então estava difícil. Foi aonde que ele falou, o Adriano, que você e a Alê teve lá numa reunião com eles, né? E vocês levantaram isso daí. Inclusive, o meu horário é da meio-dia 1, como mudou o horário do carro agora para levar a gente, que vai juntar a turminha para levar, eu estou sem horário, não tenho vaga. Eu tenho que esperar ver alguém que vai faltar 2 ou 3 vagas para poder tirar aquela pessoa para colocar eu. E gente que não precisa, que está lá só passeando. Então, eu acho que não é justo isso. A gente tem que fazer a coisa certa. É um dinheiro que gasta sem necessidade, não é? Então, eu acho que se você pode levar 4 ou 5 pessoas, você vai levar uma só, vai ser do Novo Catanduva, do Jardim Alpino, para levar uma pessoa só. É um absurdo isso. Então, foi aonde que eles fizeram a reunião e eles ajustaram do jeito que está ajustando agora. Foi bom, Adriano, parabéns, viu? Pela reunião que vocês tiveram. A gente só tem que agradecer.
Só um adendo, obrigado, André. Uma última coisa que eu esqueci, é exatamente isso que a senhora falou. Tá? O ano passado só perdeu em transportes por Emílio Carlos. O segundo maior volume de transportes foi a inclusão. Então, não tinha mais condições. Eu quero aproveitar, já estender, agradecer o sindicato na figura do Zé. Tá? Hoje eu acredito que nós pagamos os últimos 13 funcionários do Mahatma. Então, foi uma batalha, né? Nós conseguimos esse dinheiro que pagou, foi através de bloqueios judiciais, ressarcimento, procura e tudo mais, porque assim, o que acontece? O contrato de Catanduva, ele não foi lesado. Pelo menos as investigações até hoje, eu tive uma reunião com o procurador, com o Ministério Público, doutor André também, estamos levantando alguns relatórios, fazendo algumas auditorias e tudo mais, mas assim, não tem nada desabonando. O que acontece é que houve bloqueios judiciais e acabou pegando onde tinha dinheiro, eles foram bloqueando as contas, né? Então nós conseguimos esse ressarcimento desses valores, em parceria com o sindicato, também o doutor André do sindicato, nós junto com o nosso jurídico, a gente hoje eu acredito que pagamos os últimos funcionários. O que ficou agora é a multa de 40% do fundo de garantia. Agora estamos fazendo esse levantamento para poder fazer a petição judicial, que tudo isso demora-se porque tem que ter juiz junto, né? Todas as tratativas, juntamente com a parceria com o sindicato, teve questões judiciais, teve o juiz do trabalho junto. Então, tem muita gente que falava, né, Zé, de nós, tudo, mas assim, não é porque nós estávamos segurando, é que tem que ter liberações judiciais. A petição é feita no nome da pessoa, na conta, os valores, então é todo um levantamento árduo. E quem pagou tudo é um único funcionário da prefeitura, que também tem outras atribuições, né? Então, só queria deixar registrado, que conste em ata, esse agradecimento especial ao sindicato e a parceria que nós tivemos nesse período aí. Adriano, referente à inclusão, tem jeito, ou nós, o conselho, ou vocês aí lá da secretaria, eu, assim, uma conversa com eles lá da inclusão, para fora, assim, um horário próprio, né? Não para uma vaga aqui, outro lá, não sei o que, para não acontecer isso. A Benedita falou, vai pegar um passageiro só. Entendeu? Eu já conversei com o Marco e com o, esqueci o nome dele, o Pedro, eles estão aventando essas possibilidades de colocar mais professores. Mas daí envolve muito no processo deles, né? Esses dias, eu achei que está bem desorganizado ainda. Eu não posso adentrar em outra secretaria. Né? Eu não posso, eu acho que seria até deselegante da minha parte fazer isso. Tudo bem, mas eu acho assim, já que o carro é nosso, é da secretaria, então acho que eles tinham que incluir. Desorganizar. Não vai ter mais. Hoje eu passei a tarde inteira várias conversas com o Pedro, eles estão tentando organizar, é muita gente, ele fez uma escala de horário, quantas pessoas, amanhã eu vou fazer a primeira reunião e segunda-feira a gente vai acabar de acertar, para dividir as pessoas, eles estão indo pessoa por pessoa, para pôr em grupos, cada grupo vai ter 21 e os horários, hora por hora, então nós estamos fazendo... sabe escola, horário de escola? Nós estamos fazendo desse jeito para ver se coloca, mas não é fácil não, tanto para eles, porque eles não têm só a hidroginástica, eles têm a natação de deficiente, eles têm toda a parte de esporte, de idoso, de tudo. Então não é que está desorganizado, é muita gente atrás desse serviço também. E a secretaria está com parceria com os transportes. Eu vou aproveitar que o microfone está na minha mão, desculpa, presidente, mas eu não posso deixar registrado o trabalho da Secretaria da Saúde junto com o sindicato, porque eu tenho uma amiga da ProSaúde que não recebeu até hoje. Então, eu acho que vocês trabalharam em conjunto e conseguiram um resultado muito bom. Bom, informo das comissões permanentes, com a palavra os coordenadores. Nossa! Vou dormir tão feliz hoje, dona Benedita. Nossa, quanta gentileza!
Não, então vamos. Já que a senhora está tão generosa comigo hoje, vamos lá. Aproveita que eu tô boazinha. Tá muito boazinha. Então vamos lá. Catanduva, 9 de fevereiro de 2026. Parecer 02/2026, Comissão de Orçamento e Finanças. Assunto: análise dos relatórios das prestações de contas da Secretaria da Saúde. Competência. Deixa eu só fazer um alerta. Teve uma reunião aqui que, enquanto a pessoa que estava pondo em deliberação, havia conversas paralelas. Teve gente que saiu daqui brava porque não entendeu, outro que não ouviu. Então, por gentileza, vamos respeitar. Se quiser falar, peça a palavra e fale no microfone. Porque é inadmissível eu pegar uma ata aqui e ler que não entendeu. Então, por favor, quando a pessoa tiver, quer falar, peça o microfone, peça a palavra e use o microfone e fale para registrar. Para depois não ter que a gente vê que não entendeu, não explicou direito. Certo? Só essa. Boa noite. Só esse esclarecimento, tá? Boa noite. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Introdução. A Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho Municipal de Saúde, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, eu me perdi. Reuniu-se para análise dos relatórios de prestações de contas apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde, referente aos meses de novembro e dezembro de 2025, conforme pauta da reunião realizada em 9 de fevereiro de 2026, na sede do Conselho. Análise. Durante a análise, a senhora Benedita questionou o valor recebido por uma funcionária cuidadora vinculada à Associação Corujas do Bem, por não estar em conformidade com o salário mínimo exigido. Ficou deliberado que o questionamento será encaminhado formalmente à referida associação. A senhora Thaisa também apontou a existência de um aditamento contratual não mencionado no relatório da Associação Fazer o Bem. A comissão reitera a não apresentação das prestações de contas da Organização Social Hospital Mahatma Gandhi, referente aos meses de novembro e dezembro. Registra-se que já houve solicitação de prorrogação de prazo para entrega da documentação, ao qual foi concedida, encontrando-se atualmente ultrapassada. Até então, a comissão não tinha conhecimento, aqui é uma ressalva, de que havia solicitado uma nova dilatação. Tá? Registra-se ainda que em dezembro de 2025, conforme ao último mês de vigência do contrato, o que torna imprescindível a apresentação das referidas prestações de contas para análise e encerramento contratual. A comissão reforça a necessidade de apresentação imediata desses documentos, permanecendo tanto a Secretaria Municipal de Saúde quanto este Conselho, por meio de suas comissões, reiterando a cobrança. Verificou-se ainda a não apresentação das prestações de contas do CONCIRC, bem como das instituições de longa permanência para idosos, aos quais não foram encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde até a presente data, impossibilitando sua análise por essa comissão. Conclusão. Diante do exposto, a Comissão de Orçamento e Finanças opina pela aprovação das prestações de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025, excetuando-se aquelas relativas a instituições de longa permanência para idosos e ao CONCIRC e à Organização Social Hospital Mahatma Gandhi, uma vez que tais documentos não foram apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde ou permanecem pendentes de entrega. A comissão reitera formalmente o pedido de apresentação das prestações de contas da UES Hospital Mahatma Gandhi, especialmente considerando que o mês de dezembro de 2025 representa o encerramento do contrato
bem como solicito o encaminhamento das prestações das LPIs e do CONCIRT para posterior análise e deliberação. Sem mais, encerro o presente parecer e assinam os integrantes. Aqui, eu só vou fazer uma observação. Nós já deliberamos isso daqui no Conselho. E não é de agora. Que eles remetam para análise as prestações de contas. Eu não sei se não chegou até eles, eu acredito que o Léo deve ter encaminhado, e nós vamos formalizar novamente uma solicitação com o parecer da comissão. E se houver insistência por parte em não fornecer as informações, o Conselho tem meios legais de buscar essas informações, ou no Tribunal de Contas, ou no Ministério Público, porque eles têm que prestar contas, já foi deliberado, não uma nem duas vezes, mas eu presto contas lá. Tá, você presta contas, mas você recebe verba daqui, você presta... Já que você presta lá, presta aqui também, né? Tá bom? Então, é isso o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Benedito. Introdução. A Comissão de Ações e Serviços do Conselho Municipal de Saúde reuniu-se em 10 de fevereiro de 2026 para análise de temas relacionados à organização e execução das ações e serviços de saúde. Obrigada. De ações e serviços no município, conforme informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde. Análise. Na reunião, foi comunicado pela representante da Secretaria Municipal de Saúde que o município realizou-se a adesão ao programa PAD, Programa de Assistência Domiciliar ao Idoso, de âmbito federal, voltado a idosos com restrição de mobilidade, estando a solicitação em fase de aguardo de respostas, não havendo no momento apresentação detalhada do programa. Também foram prestados esclarecimentos sobre a distribuição da vacina contra a dengue, que ocorrerá em lotes, com prioridade inicial para profissionais de saúde. Foram discutidas questões estruturais em unidades de saúde decorrentes de chuvas, desgaste do tempo e outros fatores externos, estando a maioria das situações com medidas em andamento, executando-se a unidade central, cujo prédio alugado será devolvido ao proprietário. Ademais, foram apresentadas informações sobre a distribuição de veículos e transporte no município, bem como sobre a organização do DRS, colegiado e critérios de distribuição. Conclusão. A Comissão de Ações e Serviços registra que, a partir desta semana, terão início as reuniões dos Conselhos Locais de Saúde, nas quais serão levantados problemas e informações das unidades de saúde, que serão apresentados e discutidos na próxima reunião desta comissão. Então, a gente aguarda que na próxima reunião a gente vai discutir sobre as reuniões dos postinhos de saúde. Eu queria também acrescentar uma coisa que eu esqueci de acrescentar aqui, que terça-feira a gente tinha marcado uma visita no postinho de saúde. Eu, no final, fiquei até com dó da Carla, coitada, que era para ela ceder o motorista para a gente poder fazer visita nos postinhos de saúde. Mas a gente nem foi, eu fiquei com dó. Ela falou para mim que ela estava com 20 ocorrências e não sabia o que ela ia fazer para atender todo mundo. Isso, eu fiquei até com dó dela, porque ela falou, Benedita, ficou brava antes, né? a Benedita, Dona Benedita, a gente não sabe nem como a gente vai fazer, porque nós estamos com 20 ocorrências para ir para fora.
e a gente não sabe o que a gente vai fazer. Então, não tem condições de ceder um motorista para a senhora na terça-feira. Foi isso que ela falou. A senhora esqueceu de mencionar aí, e aí eu vou alertar a Secretaria de Saúde, o não comparecimento nas reuniões dos conselhos locais de representantes da Secretaria. Porque nós vamos discutir nessa reunião agora. Ah, tá. Então tá bom. Deixa eu ver. Registrado, então. Nessa reunião a gente vai discutir sobre isso. Já está na conclusão. Tá ok. Bom, análise, discussão e deliberação da ata da reunião ordinária, realizada em 28 de janeiro de 2026. Foi enviada a todos. Alguém tem alguma observação a ser feita? Colocado em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Em seguida, análise, discussão e deliberação das prestações de contas da Secretaria Municipal de Saúde sobre referente aos meses de novembro e dezembro, com a palavra o secretário Adriano César de Araújo. Bom, conforme eu dito anteriormente, né, nós estamos com um espaço aí na prestação do Mahatma, que também é um fato que, se ultrapassar esse próximo prazo cedido, já vai para a questão judicial, porque não tem mais o que estender de prazo para eles, né? Então, mediante isso daí, as demais contas, reitero novamente, acho que é importante quem puder estar presente na sexta-feira, vai ser minuciosamente falado todos os custos da saúde, né? Mas os compromissos que nós tivemos no ano passado, todos eles foram sanados, né? Então, como Secretaria Municipal de Saúde, todos os compromissos estão sanados, todos os recursos necessários foram investidos, tendo como base o Plano Anual de Saúde. E eu estou aberto, se alguém tiver algum questionamento. Essa falta de informação do Mahatma não vai prejudicar a apresentação dos dados de sexta-feira? Eu acho que vai ser... Perfeito, ótimo. Nesse primeiro momento, não. Por quê? Tá? Como a gente tinha o valor contratual, então, e a partir do momento que houve a intervenção, esse dinheiro foi retido. Praticamente quem acabou pagando todas as despesas, tanto trabalhistas quanto das empresas, foi a prefeitura. Tá? Tanto é que o dinheiro que nós retivemos em caixa foi um dos valores que utilizamos para poder estar fazendo esses acertos. Então, a questão da prestação de conta deles, nesse momento, mais o currículo formal de notas fiscais e tudo mais para comprovar o cara crachá, vamos dizer assim. Tá? Então, nesse momento, ele não interfere nos valores da apresentação realizada. Tá? Mesmo porque se tiver algum valor indevidamente utilizado, a gente tem plenas condições de fazer cobrança divulgativa, como já existe, né? Uma vez que teve ruptura contratual lá atrás, a gente tem valores hoje de glosas que estão endividativos e vão ser cobrados no conceito administrativo. Então, se tiver qualquer valor nesse sentido, a gente tem, totalmente, judicialmente falando e administrativamente falando, a gente tem condições de estar entrando e interpretando esses valores e pedindo ressarcimento. Colocado então em votação a votação de contas da Secretaria Municipal de Saúde do mês de novembro e dezembro, com a inclusão do relatório da Comissão de Finanças. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Item 7 da nossa pauta é a formação da comissão eleitoral para o próximo mandato. Em maio agora vence
Então nós temos que formar uma comissão, ela deve ser composta por 4 pessoas, de forma paritária, e que não serão candidatos, tá? Então nós temos que escolher hoje quem são essas 4 pessoas. Fernando, como eu vou sair, eu posso entrar? A senhora vai sair, a senhora pode. Pode. Se tiver mais de um usuário, tem que fazer votação. Não é usuário. Se tiver mais usuários, tem que ter votação. Aqui não fala, ele não fala, a lei 8.810, ela não fala se é titular ou suplente. 4 membros. Então, como não aquela história, como não está na lei, se tivesse que era proibido, não era. Como não está escrito, pode ser titular e suplente. 4 pessoas, por gentileza. Minuto. Vou mais por perto aqui, tá? Marina. Carolina, usuário, né? Gente, minutinho. Ó. Meu Deus. Quem mais, por gentileza? Usuário, né, Cida? Aparecida. Agora eu vou sair PTK. Benedita. Tem que ser. Benedita, usuário. Quem mais? Trabalhador, não deu ainda. Trabalhador, não, peraí. Trabalhador tem 1, usuário tem 3. Então aqui vai ter que ter eleição para escolher 1. Ou 2, né? 2. Não, 1. Falta um governo prestador de serviço. Giza, quem que é? Você? Ela pede uniforme. Eu falei. Ai, Deus. Bom, a Giselda, gestor. Então, trabalhador, a parte, vou dizer assim, tá? Não inferiorizando, mas a parte de cima, então, tem gestora Giselda. E trabalhador, a Carolina. Usuário. Nós temos a Aparecida, a Benedita e a Marina. Quem sai? É livre e espontânea pressão. Senão nós vamos para a eleição. Vocês resolvem. Quem quer sair ou então. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar quem vota em fulano, ergue a mão. O Léo conta. Porque pode ser? Quantos votos a pessoa precisa? Quantos tiver? Não, é um só, né? É só uma vaga. São 2 vagas. Então vou botar pra tirar? Pode. Não, sério. 2 vagas. Uma pessoa tem que sair. Certeza que você sai? Uai, não quer ir para eleição? Bom. Bom, diante da desistência amigável da Cida, sem pressão e sem coação, a Benedita. Você vai ser a relatora, Benedita?
Benedita e Marina. Tá vendo?